O que fazer antes e depois de marcar a sua primeira entrevista? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Vamos lá conferir? Simbora! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da serfrontend.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E no vídeo de hoje nós vamos falar então do que você pode fazer para se preparar para a sua primeira entrevista técnica. Mas antes de tudo eu quero falar, eu não vou ditar regra nenhuma. Se você quiser, você assiste esse vídeo, anota as dicas que eu for passar e aplique as que você achar válida no seu caso, bacana? Ou seja, eu vou simplesmente dar ideias e sugestões do que você pode fazer antes da sua primeira entrevista. E além disso, eu vou falar o que eu fiz e por que eu acho que funcionou para mim. Fechado? Então vamos lá. Antes da sua primeira entrevista técnica, você precisa se preparar. Então você precisa conhecer as tecnologias que você vai estudar e se preparar nessas suas entrevistas, bacana? Mas uma grande questão é, o que eu devo estudar? Quais tecnologias eu devo priorizar? Bom, a resposta para isso está no mercado, tá? Então o que eu sugiro? Entre no perfil do LinkedIn, procure vagas, sei lá, Glassdoor, Love Monday, sei lá, dá uma procurada aí nas vagas que você quer preencher e veja quais são as exigências, bacana? E comece a categorizar, coloque uma ordem, coloque uma prioridade no que estudar primeiro, tá? Não se preocupe com o número de exigências que essas vagas pedem, tá? Se você começar a colocar tudo isso numa planilha, você vai identificar o que é comum na maioria das vagas, então você vai atacar primeiro essas tecnologias. O que aparecer em uma ou outra vaga, você deixa de lado por enquanto, e depois que você tiver todo esse conhecimento que é, digamos assim, compartilhado entre todas as vagas, você pode voltar nessas outras tecnologias que uma ou outra vaga pede e pode dar uma olhada para elas se você quiser, mas foque no que é compartilhado entre todas as vagas, ou seja, todas as vagas vão pedir as mesmas coisas, tá? Foque nisso primeiro, bacana? E um outro detalhe é que isso também pode variar de região para região, tá? Então você vai olhar as vagas que você gostaria de trabalhar na sua região e faz ali uma planilha do Excel mesmo, coloque, sei lá, 10, 15 vagas e categorize, separe por categoria as tecnologias, bacana? Então aí você já vai saber o que você deve estudar antes da sua entrevista. Uma outra dica que eu vou dar, que foi exatamente o que eu fiz, se possível, né, marque a sua entrevista para uma segunda-feira. E por que que eu fiz isso? Por que que eu marquei para uma segunda-feira? Porque eu estudei o final de semana inteiro, tipo umas 12, 16 horas, tanto no sábado quanto no domingo, tá? Eu sabia um pouquinho de JavaScript antes de entrar na minha primeira vaga como programador front-end, eu conhecia um pouquinho de JavaScript, mas era muito cru, era muito copiar e colar da internet, tá? Já conhecia HTML e CSS, já conhecia bem essas duas tecnologias, mas JavaScript realmente eu me virava, digamos assim, tá? Eu me virava bem, mas não tinha muito domínio sobre isso não. Então eu estudei um final de semana inteiro. Quando eu fui para fazer a entrevista técnica de JavaScript, eu consegui responder todas as questões, tá? E foi exatamente por isso que o recrutador já me chamou direto, ele nem entrevistou mais ninguém, depois ele me contou isso mais pra frente. Mas depois ele me contou que ele nem entrevistou mais ninguém, ele me entrevistou e já ficou comigo logo de cara, já sabia que eu tinha como ocupar aquela vaga. Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, como era o meu caso, né, eu estava trabalhando em outra empresa, eu marquei para uma segunda-feira, ralei o final de semana inteiro e fui preparado lá na entrevista numa segunda. Agora, se você fez uma entrevista e não passou, tente extrair o que houve, tá? Se possível, entre em contato novamente com a pessoa que te entrevistou e tente perceber o que aconteceu, se você poderia melhorar alguma coisa, tá? Extraia algo de positivo dessa experiência, tá? Inclusive, eu vou contar um segredo para vocês. Pessoas que estão trabalhando hoje, muitas vezes fazem entrevista não porque estão querendo procurar outra oportunidade, mas sim porque quer uma autoavaliação, quer avaliar, quer saber como que o mercado está enxergando a pessoa, tá? Então, muitas pessoas que estão satisfeitas com seus salários, com as suas vagas, com a equipe, com a empresa, elas às vezes fazem uma entrevista só para sentir como é que o mercado está me enxergando. Será que eu estou ultrapassado? Será que eu estou obsoleto? Né? Como o mercado enxerga as minhas habilidades, as minhas competências. Muitas pessoas fazem isso e é saudável, tá? É saudável você ter essa autoavaliação. Então, eu já dei aqui um spoiler, né, do que eu fiz, eu já falei que eu marquei a entrevista para uma segunda-feira e rachei de estudar no final de semana, mas o que eu estudei? Basicamente, eu estudei JavaScript, tá? Eu já conhecia um pouquinho de HTML e CSS,
estudei JavaScript. O que eu estudei JavaScript? Estudei as bases, os fundamentos, ou seja, função, parâmetro, argumento, try-catch, estrutura de dados, né, array, objetos, manipulação de DOM, eventos, essas coisas, tá? Peguei uma pincelada ali dos fundamentos de tudo isso e me preparei apenas nesses fundamentos, tá? De HTML e CSS, como eu falei, eu já tinha bastante conhecimento, né? Apesar de eu nunca ter tido trabalho registrado em carteira como programador front-end, mas eu já vinha fazendo trabalho para cliente, por isso eu já conhecia um pouquinho do terreno que eu estava pisando. Mas, se você não tem esse conhecimento prévio, especialmente de CSS, meu conselho é que também você estude as bases, tá? Então, Box Model, especificidade, herança, CSS Grid, Flexbox, posicionamento, bacana? Estude os fundamentos do CSS também, tá? HTML é a mesma coisa, né? O HTML você também vai precisar aí ter o mínimo de conhecimento das principais tags, mas eu acredito que isso é bem tranquilo, tá? Mas seria mais o JavaScript e o CSS que você precisaria se preparar melhor. Obviamente isso se você for para uma vaga de front-end, né? E novamente, se a vaga pedir, por exemplo, para você React, você precisa ter pelo menos um mínimo de conhecimento de React. Se a vaga pedir para você Git, GitHub, você precisa ter o mínimo desse conhecimento, tá? Então, se prepare estudando pelo menos as bases do que a empresa está te pedindo, tá? Se ela pede conhecimento em Git, GitHub, estude as bases, estude, sei lá, os 10 primeiros comandos, tá? Inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição de alguns vídeos onde eu falo de Git e GitHub. Legal, pessoal? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou deixar também 2 sugestões de novos vídeos, que se você gostou desse vídeo aqui, esses 2 outros vídeos que eu vou deixar aqui nos cards podem te ajudar. Bacana? É isso aí, um forte abraço, até o próximo vídeo. Até lá!